Um momento que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração. E primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez de compartilhar aquilo que está em meu coração. Agradecer pela vida do pastor Daniel, que através da vida dele, da instrução, do ensino, é que nós conseguimos aprender, desenvolver, e a liberdade que nós temos de aplicar aqui aquilo que nós temos aprendido, buscado, e eu sou muito grato pela vida do pastor Daniel. Hoje está junto de nós, depois vai vir para fazer o momento das ofertas, passar os anúncios, aviso para os irmãos, mas deixo aqui a minha gratidão mais uma vez por essa oportunidade, amém? Glória a Jesus. Irmãos online, graça e paz a todos. É mais um momento que eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Então não perde o foco, não perde a conexão aqui. Entenda que todos os dias que você estiver na casa do Pai, Ele tem algo para você. Pode ter certeza disso. Mas às vezes nós tornamos os dias tão comuns que nós viemos para o culto, voltamos embora, viemos para o culto, virando algo normal, e quando nós fazemos do nosso dia, o nosso culto, algo normal, não conseguimos nos conectar com o nosso Deus, que está o tempo todo aqui. Só depende de nós buscar para Ele se manifestar. Glória a Jesus. A mensagem de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, e o versículo 9 somente. Enquanto os irmãos encontram, vamos fazer uma oração. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos, Pai, diante de Ti. O momento da palavra, o momento que nós cremos que o Senhor vai falar com o nosso coração, vai falar conosco, Pai, me coloca à Tua disposição, e aqui está o coração da Tua igreja, Pai. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Entregamos este momento nas Suas mãos e Te damos toda a direção, Espírito Santo. Nós Te damos a guia e a direção neste lugar, em nome de Jesus, amém. Jeremias 20, o versículo 9 diz assim: quando pensei, Jeremias falando, né? Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amém? Somente esse versículo, e nós vamos entender esta mensagem, vamos entender este versículo. Eu acredito que a maioria já conhece a história de Jeremias, mas hoje a mensagem é sobre a história deste homem, e nós vamos discorrer na história de Jeremias, e entenda você ao seu coração, tanto conectado quanto aqui no presente. Entenda que quando lê a história de um homem, quando é um momento de uma mensagem, preste bastante atenção. É sobre a sua vida, é sobre você, é sobre a sua história. Glória ao nome do Senhor. Este homem Jeremias, profeta também conhecido como o profeta chorão, no livro de Lamentações, mas foi um profeta escolhido muito jovem, ainda muito novo, ainda moço, e ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele vem da cidade de Ananote, que vem da tribo de Benjamim, e este moço por nome de Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote, o seu avô sacerdote. Então ele vem de uma linhagem sacerdotal, que por segmento da tradição,
ele também seria um sacerdote, também estaria nessa função de sacerdote. Porém, quando Deus escolhe, quando Deus tem um chamado na vida de um homem, não é uma linhagem, não é o decreto de uma família, não é uma religião que vai segurar o chamado deste homem. E o nosso Deus, o Deus Criador, teve um encontro com Jeremias ainda moço, e disse: olha, Jeremias, eu te coloquei por profetas entre as nações. E quando Deus traz esta mensagem e esse chamado para Jeremias, e quando o chamado vem na vida de um homem, a primeira coisa que acontece, um homem ou mulher, a primeira coisa que acontece é o medo. Glória ao nome do Senhor. Quando realmente ferve o chamado, a primeira coisa que acontece é o medo. E Jeremias diz: ah, meu Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança, eu não sei falar, o que eu vou dizer, não tem como eu ser um profeta. E seguindo a linhagem, ele seria um sacerdote, já estava nessa caminhada. Mas Deus diz para ele: olha, Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu já te chamei como profeta bem antes de você ser gerado. Glória ao nome do Senhor. Eu já tinha combinado contigo, Jeremias, que você seria o profeta entre as nações. E não diga que você não consegue, não diga que você não vai conseguir falar, porque, aleluia, quando você abrir a boca, serei eu falando. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus disse para Jeremias: Jeremias, o que você vê? E Jeremias, de olhos fechados, diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Glória ao nome do Senhor. E era Deus falando para ele exatamente isso: os meus projetos, eles não vão ser frustrados. Isso é para você ter a certeza do que eu designei para você vai acontecer. Glória ao nome do Senhor. E ali Jeremias aceita o chamado, vamos dizer assim, de livre e espontânea pressão, porque ele não queria. Mas então ele começa a desempenhar o seu chamado e começa a profetizar. Porém, as profecias de Jeremias era para que o povo se arrependesse, porque estava vindo uma destruição para Jerusalém, que se eles não se arrependessem, que se eles não se entregassem, que pelos atos que eles estavam cometendo, eles seriam entregues à Babilônia. Glória ao nome do Senhor. Mas o povo não aceitava o que aquele moço pregava, e ele sofreu a rejeição. Só que nós precisamos entender que o propósito, ele vem antes da rejeição. Ele escolheu o propósito e não deixou a rejeição o parar. Mas ele foi rejeitado na sua casa, aonde ele deveria ser acolhido. Era uma família já, uma linhagem que vinha já de Deus, sacerdotes e tudo mais. Era para os pais chegar, conversar com ele, aconselhar e falar: olha, ouça o que Deus tem para você e siga, porque esse Deus é o Deus que sempre cuidou de nós, é o Deus que tirou nós do Egito. Era para eles aconselhar aquele moço a seguir o seu chamado. Muito pelo contrário, vieram a rejeitá-lo, porque não queria que o seu filho, não queria que ele se tornasse um profeta, ainda mais pregando tudo o que eles não queriam ouvir. Glória ao nome do Senhor. E então, esse profeta Jeremias, ele começa a conversar com Deus e falar: Deus, tudo que eu prego, eu sou rejeitado, eles não me ouçam, eu não quero mais pregar. Glória ao nome do Senhor. E foi passando, e ele foi anunciando e pregando,
e sofreu açoites, glória ao nome do Senhor. Para nós entendermos aqui, depois de passar algum tempo, ele continuava pregando, sofrendo rejeição da família, ele teve que se mudar, e foi pregando e anunciando, glória ao nome do Senhor, até que chegou em um ponto, que é este versículo que nós acabamos de ler, aonde ele diz: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei do seu nome. Aqui, neste ponto, Jeremias tinha sofrido um açoite, e tinha passado a noite amarrado em um tronco, glória ao nome do Senhor. E ali ele tem uma conversa, e ele diz: eu não vou mais pregar, não vou mais pregar, não me lembrarei mais dele, já não falarei mais no seu nome. É ele dizendo: eu não vou mais pregar aquilo que o meu Deus me anuncia, eu não vou mais pregar, porque eu sou rejeitado, eu estou sendo entregue para escárnio, para sofrimento, glória ao nome do Senhor. Mas quando ele diz assim, é ele querendo se calar, é ele querendo calar a própria boca, e quando isso acontece, vem a outra palavra em seguida. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei do seu nome, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, porque ele não podia parar. Existia um fogo queimando dentro do seu coração, que encerrava os seus ossos, que o obrigava a continuar, mesmo ele debaixo de açoite, mesmo ele amarrado, glória ao nome do Senhor, passando a noite no templo, ele não conseguia parar, porque quando ele pensava em parar, esse fogo começava a queimar dentro dele, aleluia, e ele começava a falar: eu não posso parar, mesmo que eu queira, eu não posso parar, mesmo porque aqui Jeremias estava cansado da rejeição, do sofrimento, do açoite, ele estava cansado, mas ele não podia parar, porque ele tinha uma missão, glória ao nome do Senhor. E quando nós estamos pregando de Jeremias, e você começa a pensar sobre a sua vida, e é bem claro, que muitas das vezes nós, por uma simples coisa, nós já não queremos mais continuar. É tão difícil até ouvir quando a pessoa só tem a missão de ir para o culto, glória ao nome do Senhor, e mesmo assim ainda diz: preciso ir, mas não está fácil ir. Quando nós começamos a entender sobre um chamado, e quando nós começamos a entender sobre um propósito, nós não temos escolha, e é muito além de nós irmos a uma igreja, é muito além de nós irmos somente congregar, vai muito além disso, é sobre entrega, é sobre propósito, é sobre a minha vida, é sobre o que você decide, aquilo que você quer, glória ao nome do Senhor. Será que, se nós pudéssemos ver em um filme a vida de Jeremias, os açoites que ele passou, em um dia, pregando e anunciando, para que o povo se arrependesse, ele foi pego e jogado em uma cisterna. Cisterna é um poço onde não tem mais água, somente lama, e ele é jogado nessa lama e afundado, glória ao nome do Senhor, para calar o profeta, para matar ele, só que de uma forma demorada, glória ao nome do Senhor. E se nós começarmos a olhar pela vida de Jeremias, será que a nossa dificuldade que nós temos hoje é capaz de fazer nós pararmos, com a liberdade que nós temos de falar do nome de Jesus, com a liberdade que nós temos de pregar, de anunciar, a liberdade que nós temos aqui? Não estou falando em outros países que não têm essa liberdade, mas a liberdade que nós temos aqui, aí no online, que nós temos de pregar sobre Jesus, e anunciar que Cristo veio, glória ao nome do Senhor, morreu na cruz para nos dar salvação, aleluia Jesus,
Será que o que nós temos de processos difíceis na vida é mais difícil do que Jeremias passou? Imagina você tomar chicotadas o dia todo, passar a noite amarrado em um tronco, e no outro dia já sem forças, desfalecido, alguém ir lá te soltar, e você sentir o seu coração fervendo, mesmo cansado, dizendo: eu não posso parar, por quê? Por que ele não podia parar? Porque o fogo ardia dentro dele, e não era emoção, era a palavra viva dentro dele. Porque quando nós começamos na emoção, não conseguimos continuar. Mas quando existe algo dentro de nós vivo, um chamado verdadeiro, uma palavra viva dentro do nosso coração, nós não conseguimos parar. E não importa a barreira que se levante, não importa o inferno que se levante, porque é pelo nome de Jesus. E aqui, nos treinamentos, nos cultos que nós aprendemos, é nos tornar guerreiros de linha de frente, guerreiros que vai buscar aqueles que estão jogados nas sarjetas. Aqui é formado pessoas para cuidar de pessoas. Glória ao nome do Senhor. Aqui é um campo para preparar homens e mulheres fortes. Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades. Eu não estou falando que nós não vamos encontrar momentos que nós vamos olhar e não vamos encontrar saída. Não, isso acontece muito. A questão é o seguinte: esse fogo ainda queima no seu peito? Aleluia. Esse fogo ainda queima no seu coração e você sente encerrado nos seus ossos? Aleluia, Jesus. Mas com o tempo, as coisas vão se esfriando e tudo vai começando a se tornar normal, e não pode se tornar normal. Aqui neste culto, sinta como um vento assoprando a brasa no coração, sinta como um sopro da brasa do altar. Sabe aquela brasa do altar? Aleluia, que os sacerdotes tinham que cuidar, para não apagar. Sabe aquela brasa que eles precisavam cuidar e assoprar, para que não fosse apagado? Essa brasa nós temos dentro de nós, e cada culto, cada pregação, cada busca, é um sopro dentro do nosso coração, para essa brasa ficar viva novamente. Só que a questão é o seguinte: o quanto eu abro o meu coração para o vento do Espírito entrar. Glória ao nome do Senhor. Depende de mim abrir a porta do meu coração para o sopro do vento entrar e a brasa se acender novamente. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Quem foi realmente chamado pode até tentar parar, mas não consegue. Não consegue. Jeremias dizendo: estou cansado, mas não tenho opção para parar. Ouça essa palavra no seu coração. Você está cansado? Você está cansada? Não tem opção para parar. Qual opção você tem? Qual opção eu tenho? Se não seguir em frente, se não estar na presença do Pai, se tirar isso de você, se tirar isso da sua casa, o que sobra? Se tirar a presença de Deus da sua vida, o que sobra? Glória ao nome do Senhor. Se tirar a presença de Deus do seu lar, o que sobra? Na minha vida não sobra nada. Para a minha vida não sobra nada. Glória ao nome do Senhor. Então essa história de Jeremias nessa noite é para o seu coração, é para a sua vida, é para você entender que independente dos combates, independente das lutas, independente das dificuldades,
isso não é motivo para você dizer, vou parar. Você vai parar para quê? E vai ir para onde? Vou parar, vou desistir, não quero mais. Você quer o quê? Aleluia, Jesus. Se somente a vida, somente a alegria, somente a paz, somente a restauração, somente existe no nome de Jesus, é por Jesus, glória ao nome do Senhor. O que move a tua vida, o que move a tua história, quando você se encontra em uma enroscada que você não consegue sair, quem que pode te livrar de lá? É o diabo? É as trevas que pode te tirar de lá? Ou ela vai te afundar mais ainda? Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Essa é a mensagem desta noite e eu estou muito feliz por pregar ela. Glória ao nome do Senhor. Qual a nossa dificuldade para nós dizermos ou pensar em parar? Se nós temos tudo, sabe, se Deus não fizesse nada por nós, daqui para frente não fizesse mais nada, nós já estaríamos no lucro, porque Ele já fez tudo, que foi dar a vida eterna, que foi dar o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho, e derramou o seu sangue santo, 3 vezes santo, que eu e você não merecíamos de forma alguma. Glória ao nome do Senhor. Mas Ele decidiu se entregar por você, por mim, pela nossa casa. E quando Ele estava na cruz, era o seu rosto que Ele enxergava. E quando Ele viu que tudo estava pago, dizendo, tetelestai, tudo está consumado, agora é meu, e é uma nova história para a sua vida, para a minha vida, é um novo recomeço. E Jeremias pregando para o povo, se arrependa, olha, está vindo uma desolação aí, está vindo um tempo difícil, e o povo não acreditava, e ele apanhava, e era jogado na cisterna, apanhava de novo, até um dia ele falando com Deus e disse, Deus, maldito foi o dia que eu nasci, aleluia, quem dera que se a minha mãe fosse a minha sepultura, ou que se ela ficasse gestante, para o resto da vida, e que eu nunca tivesse nascido. Essas foram as palavras de Jeremias. Só que em todo o tempo ele entendia, que existia um propósito, ele entendia que era um chamado, porque quando ele via sem força, Deus vinha e dizia, olha, não para. Jeremias, ele passou pelos 3 processos, ele profetizou, ele viu o antes, ele passou o processo, e ele viu o depois, aleluia, Jesus. A questão é que nós temos que viver pela fé, porque nós não conseguimos enxergar o amanhã, porque se nós enxergássemos o amanhã, nós atrapalhávamos o plano de Deus na nossa vida hoje, aleluia, mas ele confiou, acreditou até o fim, mesmo morrendo, e eu mesmo não querendo existir, mas já que eu estou vivo, e essa palavra está em meu coração fervendo, eu vou pregar, aleluia. Meus pais não me amam mais, minha família não me ama mais, já fui rejeitado, já sei como que é a dor de apanhar, então se eu apanhar amanhã, eu sei como que dói, eu vou apanhar de novo. A vida de um cristão, é a vida de um homem, que decidiu, por aquilo que fervia dentro do coração, por aquilo que fervia em sua alma. O que ferve em seu coração? Está com medo? Vai sofrer rejeição? E daí? Qual o problema? Entenda que o propósito, ele vem antes, e ele é decidido antes da aceitação. Escolha o propósito. Mas não vai ser aceito. Eu já escolhi o propósito. Aleluia, Jesus. O que você escolhe para a sua vida? O que eu escolho para a minha vida? O que nós escolhemos viver? Existe uma brasa no coração de cada um. Existe um talento. O mínimo que uma pessoa pode ter é um talento. Então um talento existe aí dentro do seu coração. Um chamado, um talento você tem aí no seu coração. Depende de você abrir a porta
para o vento do Espírito soprar, acender a brasa, para você entender que nada pode te parar e você é feito para servir. Nós somos feitos para servir e com alegria, sabe por quê? Porque é uma oportunidade que nós temos de viver com o reino, viver com Cristo no reino. Glória ao nome do Senhor. Essa mensagem já está caminhando para o fim. Entenda no seu coração, entenda muito bem no seu coração, Deus Ele tem um plano para a sua vida, para a sua história, o chamado Ele está aí dentro de você, não tenha medo, só abra o coração e fala: Deus, eis-me aqui, faz de mim aquilo que o Senhor tem. O problema é que quando nós falamos assim, e Deus decide fazer e começa a fazer, e aí nós falamos: Deus, não quero mais não. Que não adianta mais, filho. Não adianta mais. Já entrou no caminho do propósito. Esse fogo vai queimar dentro de você. Vai estar encerrado nos teus ossos. E você tem que desempenhar, senão você não tem paz. Glória ao nome do Senhor. Está entendendo? Está entendendo essa palavra? Glória ao nome do Senhor. Fique de pé comigo. Essa mensagem está caminhando para o fim. Mas olha, anote essa palavra em seu coração. Jeremias teve um chamado. Sua família o rejeitou, seus pais o rejeitaram. Sofreu açoite, apanhou, ficou amarrado, foi jogado na cisterna. Não se compara a nossa vida com a vida de Jeremias. Por mais que passamos processos difíceis, dolorosos e às vezes amargosos, eu entendo que o Espírito Santo está ministrando essa palavra. Ei, não importa se você passou por abuso, não importa qual foi o processo que você tem passado na sua vida, talvez seja para você que está no online, ou que você vai assistir depois, ou para alguém que está aqui. Entenda uma coisa: pode doer, pode arder, pode ter sofrimento, mas há um propósito. Aleluia. Não tenha medo do processo, só em frente. E acredite que Deus, Ele está com você na caminhada, e vai ao encontro daqueles que estão precisando de Jesus. Aqui essa mensagem que Jeremias veio trazer, e aqui a mensagem que está sendo pregada, é sobre um homem, sobre Jesus, que já passou, já venceu, e já conquistou a sua vida, está nas mãos dEle. Glória ao nome do Senhor. Não desanime, não enfraqueça o seu coração, só acredite, o fogo está aí dentro, é só você abrir o coração e deixar o Espírito Santo entrar. Aleluia, Jesus. É só você declarar que a tua vida pertence ao senhorio de Jesus Cristo, e não há barreiras, não há demônios, não há espíritos contrários à palavra de Deus, que vai fazer você parar. Aleluia. Sabe por quê? Porque existe um sangue que foi derramado pela sua vida, e você já foi comprado. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Acredite nisso. Não há inferno que te pare, e não é porque você é bom e nem capaz, é porque você está em Cristo. Se você estando em Cristo, você já é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Glória ao nome do Senhor. Somente confie e siga o propósito de Deus. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Senhor, Deus e Pai, nessa ministração nós continuamos aqui orando a Ti, Senhor. Pai, como essa mensagem foi pregada ao nosso coração, eu te peço, Pai, faça arder a brasa que
existe dentro de nós. Que nós possamos sair daqui revestido cada vez mais como soldados de guerra para trabalhar, Senhor, para trabalhar para o Teu reino, para fazer a Tua vontade, aquilo que nós um dia combinamos contigo aí no céu, Senhor. O nosso chamado, o nosso propósito, o ide de pregar e anunciar o Evangelho. Pai, tanto aqui do presencial quanto do online, que essa palavra possa ferver em nosso coração, Senhor, que mesmo passando por dificuldades ou lutas, barreiras, não importa, o propósito vem antes de qualquer barreira, de qualquer ausência. Aleluia, Jesus. Eu entrego cada um dos meus irmãos nas Suas mãos, a minha casa, a nossa vida, Pai, e eu te peço, aleluia, Jesus, nos enche dessa força que nos move, e essa paz que está neste lugar, Senhor, que nós possamos sair daqui, aleluia, com o coração voltado para Te servir, para fazer a Tua vontade, Senhor, e que nada neste mundo venha nos afastar da Tua presença, e quando nós estivermos nos esquecendo e nos afastando, Pai, que esse fogo venha a arder em nosso coração, nos lembrando que há uma palavra viva dentro de nós. Aleluia, Jesus. Grave essa palavra no seu coração. Há uma palavra viva aí dentro. Aleluia, Jesus. Pai, te agradecemos por esta mensagem, por este momento, e entrego tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos louvar e em seguida o pastor Daniel vem para fazer os avisos. Vamos louvar em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel estava resolvendo umas questões, e agora é o momento da nossa adoração, o momento das ofertas, um momento de alegria, um momento que nós temos para honrar e agradecer a Deus por Ele ter provido a nossa casa, amém? Um versículo para nós aqui, fazer as nossas ofertas, está em Provérbios 3 e o versículo 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, amém? É só para nós relembrar, quando você oferta, quando você primicia, dizima, você está honrando ao Senhor, você está entregando a Ele honra e gratidão. Se você tem um Senhor, se você tem alguém que provê a sua casa, um Senhor, dono da sua história, da sua vida e de tudo aquilo que você tem, então você tem que declarar isso. E no mundo espiritual, você declara com aquilo que Deus entregou para sua mão na sua vida, é com os seus bens, é com aquilo que você tem, é com o seu coração, é 100%, é a sua entrega, é você. E uma forma que nós temos aqui para honrar a Deus é com as primícias, os dízimos e as ofertas. Isso nos traz proteção no nosso campo espiritual, na nossa casa, na nossa vida material, e também traz o transbordo, a multiplicação. É quando nós pensávamos que não ia sobrar, de repente multiplica. Glória ao nome do Senhor. É a bênção de Deus sobre a nossa casa. E como que eu consigo alcançar essa bênção? Como que eu ativo isso? É cumprindo esse princípio que Deus deixou para nós. Um momento de alegria, de honra e gratidão ao Senhor. Então você que trouxe seus dízimos, suas primícias, ofertas, levanta a mão. A Ianca está ali para entregar os envelopes para os irmãos. Do online tem aí um QR Code, tem o número do Pix, é só os irmãos lançar a semente. Lembrando, quando você planta uma semente, você lança uma semente para o reino, pode ter certeza
que há transbordo para sua casa, para sua vida. Pode deixar o louvor tocando? Se os irmãos online estiver prontos, pode trazer para mim. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos entregar ao Senhor. Os irmãos do online estão comigo, as ofertas dos irmãos. Glória a Jesus. Curve sua cabeça, feche os teus olhos e segure o seu envelope com alegria, com honra, com gratidão. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso provedor. Mais uma vez, Pai, que nós nos colocamos na Tua presença, neste momento, Pai, para levar diante do Teu altar, esses dízimos, essas primícias e essas ofertas, Pai, diante do Teu altar, Senhor. Como ministro da Tua palavra, Senhor, eu ligo no céu como está sendo ligado na terra, e ligo na terra, Pai, aquilo que já foi ligado no céu, no nome de Jesus, Pai, eu entrego esses dízimos, essas ofertas, essas primícias diante do Teu altar. Receba, Pai, como um incenso as Tuas narinas, e em nome de Jesus, Pai, examina cada coração, cada ofertante, Pai, porque nós estamos entregando a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso Deus e dono de tudo aquilo que nós temos, porque se nós temos, é porque o Senhor nos entregou. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esses dízimos, essas primícias, essas ofertas diante do Teu altar, e te peço, Pai, faz transbordar o lagar de cada um dos Teus filhos, faz transbordar o celeiro, Pai, de cada ofertante, Pai, que a Tua proteção esteja sobre nós, Senhor, e que as Tuas bênçãos estejam em nossa vida, Pai, que a multiplicação esteja em nós, pelo poder do nome de Jesus, Pai, pelo poder dessas ofertas, Pai, nós entregamos diante de Ti, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Pode trazer. Pastor Maico, pode vir. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Só nos resta agradecer, ir embora para os nossos lares e guardar essa palavra no nosso coração, tudo quanto Deus falou conosco aqui essa noite, e que essa palavra que o presbítero Anderson ministrou aqui seja como um alimento diário para nós percorrer o resto da semana e o começo dela também. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus nessa hora. Glória é o nome santo do Deus bendito, aleluia, aleluia, Senhor. Senhor, mais uma vez queremos Te dar graça, Senhor, e dessa vez, Senhor, queremos Te agradecer por este culto maravilhoso. Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, tudo quanto o Senhor fez no nosso meio essa noite, ó Pai. Senhor, como nós sentimos a Tua presença dentro deste lugar, em cada detalhe, ó Pai.
um lugar que nos traz paz, um lugar que nos traz refúgio, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por isso, ó Pai. Senhor, que essa palavra que foi ministrada aqui essa noite, ó Deus, que possa ficar cravado dentro da nossa alma, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que muitos são os desânimos da vida, ó Pai. E ainda que nós falamos coisas da boca para fora, mas o nosso desejo é sempre continuar avançando, continuar caminhando debaixo da Tua presença, debaixo da Tua ordem. Senhor, nos renove, Senhor, quantas vezes for necessário. Renova as Suas promessas em nós, Senhor, quantas vezes necessário também, ó Pai. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, ó Pai, no dia que nós nos cansarmos. Senhor, queremos apresentar todos os irmãos que se dispôs e está presente aqui, os irmãos que estão no online também, ó Pai, e que dessa presença que nós sentimos aqui, os irmãos possam ter sentido lá também. E agora queremos te agradecer também, Senhor, e te pedir, nos leva nós em paz para os nossos lares, ó Deus, e nos dê, Senhor, um excelente final de semana que está começando, ó Pai, e que no domingo possamos estar aqui por mais uma vez, Senhor, para poder cultuar, Senhor, aquele que é digno de toda a honra e de toda a adoração. Pai, juntos nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que é bendito para sempre. A igreja diz: glória a Deus. Estende as suas mãos. Mais alguma coisa, pastor? Estende as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo, o conselho dessas poderosas palavras permaneça no nosso coração para todo sempre. A igreja diz: que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.